Então vamos lá, nós estamos aqui continuando o nosso Chá da Saúde com o Chacoalhe. Se você não acompanhou o Chá da Saúde com o Chacoalhe da semana passada, esse é o momento para você ir lá assistir, porque tem muita coisa, a gente só tá dando continuidade, a gente tem um quadro de meia hora e tem muito assunto para falar, então nós vamos continuar. Começamos então com um brinde à vida. A vida, é isso aí. Nosso bem mais precioso, lembra? Exatamente. Então a gente falou muitos caminhos aqui, né? E contamos um pouquinho, né, da sua história aí. Mas eu acho que o principal de tudo isso é onde está a danada da felicidade? Onde será que está a danada Onde da tá felicidade? ela? Onde tá? Você sabe? Porque eu acho que a busca começa aqui, né? A gente quer ser feliz. Né? Mas aí começa uma busca muito grande sobre essa felicidade e no outro episódio que nós fizemos, nós começamos com esse vídeo. Que tal a gente ser feliz no dia de hoje? Né? A questão do momento presente, a questão do passado, presente e futuro, de que a gente nasce e morre. Né? Enquanto isso não acontece, né? A gente sabe que a gente nasceu, mas a gente não tem esse movimento, né? de quando todo mundo tem prazo de validade, não sei se vocês ouviram falar. Todo mundo tem. O detalhe é que a gente não sabe qual é. E como que eu lido com esse período que eu tenho? Foi isso que ao longo da minha vida, né, buscando a tal da felicidade, eu fui parar na Amazônia, eu fui parar em Brasília, eu fui parar na Bahia, eu rodei o Brasil, fazendo projetos inúmeros e indo atrás de... Porque eu tinha uma... Quando eu estava viva, né, com 15 anos e tal, eu comecei a entender como estava funcionando o mundo, eu fiz algumas determinações de que eu não ia ser mãe com 15 anos, e não fui, e que eu não ia casar, né? Aí já não posso falar a mesma coisa. Detalhe, gente. Agora vem o detalhe, tá? Vamos lá, porque eu dei muita risada, porque assim, teve uma promessa que foi quebrada aí, né? Uma promessa foi quebrada, já foram 5. 5 casamentos, tá, gente? Não teve filho, mas teve 5 casamentos. Né, porque afinal de contas, né? A gente, não, peraí, que pode mudar, né? Alguma coisa e tal. Mas eu determinei isso, por quê? Porque eu não acreditava. Mas já com 15 anos, que a humanidade tão cheia e tinha tanta gente que não cuidava de si, não cuidava das crianças e não tinha essa coisa da afetividade. Eu já via um descaso na humanidade tão grande. E eu também via os casamentos, as pessoas tão hipócritas dentro de relacionamentos doentios. E eu olhava e falava, cara, isso aí... É o que é para viver, é que tem que ser. Então, assim, eu já começava a questionar tudo. Então, eu falava, não tem nexo, essa instituição está falida. E as pessoas estão doentes dentro de relações, sejam elas até, inclusive, de casamento, mas existem vários tipos de casamento, né? Então, é a empresa, é o seu trabalho. Porque, gente, se você for ver os 24 horas do dia, como você usa ele, né? A gente fala do momento presente. A gente está numa sociedade, todo mundo trabalha, todo mundo tem que trabalhar para ter dinheiro, para ter as coisas, porque são, né? O mundo que a gente vive é um mundo que não vem... É a base do dinheiro, né? É a base. E essa sociedade capitalista, ela é muito difícil. Por quê? Porque ela te faz, te provoca situações e ela te traz muita ilusão. E aí vem a questão de começar a tentar encontrar onde é que está a felicidade. Por quê? Porque às vezes você tem uma vida tão simples e tão tranquila e, de repente, vem a mídia, hoje em dia, principalmente, antigamente, as pessoas viviam lá de uma forma muito simples, elas não tinham mídia, não tinham informação. E aí, então, elas viviam lá, a mídia modela, né? A modela aí ele começou, né? a direcionar, não foi só a mídia, foi o poder econômico. Porque aí ele foi tendo e criando condições para que as pessoas tenham demandas e necessidades de coisas que elas nunca precisam. Então, a gente tem um processo desse. E aí cria-se uma ilusão de que você vai ser feliz se você tiver um relacionamento maravilhoso. Você não pode ser solteira, imagina. Aí você tem que ter filhos. Aí você tem que ter uma casa. Aí você tem que ter um carro. Aí você tem que ter isso. Aí você tem que ter aquilo. Aí você tem que ter, tem que ter. Você não tem que ser. Não tem que ser nada. Ô, Ali, e você me traz uma lembrança muito grande, assim, né? Eu fui casada há 14 anos...
E quando eu saí desse relacionamento, eu me cobrei muito, assim, durante muito tempo, que eu só poderia ser feliz se eu tivesse realmente alguém. Mas Deus foi tão bom, assim, na minha vida, porque esse processo, né, que eu senti muita dor, porque foram muitas decepções, porque realmente essas decepções, ela vem de um lugar de espera que o outro faça algo por você. E aí quando a gente se dá conta de que, na verdade, a gente pode ser a nossa melhor companhia, o nosso melhor amor, então você começa a se cuidar mais, eu comecei a desenvolver um amor tão gostoso por mim, assim, que hoje, de verdade, assim, eu olho e falo, nossa, pra entrar alguém assim, sabe, tem que... Porque eu já acostumei, eu falo assim, eu não quero dividir minha casa. Tão linda, tão maravilhosa comigo mesmo. Não quero dividir, não quero dividir. E aí é tão gostoso também, porque assim, eu sinto que muitas, né, das relações hoje, elas estão nesse processo doentio, porque a gente tá esperando que o outro faça a gente feliz. Né? A gente espera que uma relação faça a gente feliz, que um carro, uma casa, uma viagem, que é tudo muito maravilhoso tudo isso, mas quando eu coloco todas as minhas expectativas nesse lugar, é onde eu torno aquilo doente. Pode falar. Não, é legal porque assim, quando a gente começa a estudar filosofia humanista, e que assim, eu rodei a minha vida inteira procurando esse negócio chamado felicidade, né? Porque com a doença que eu tive muito cedo, a gente já conversou e tal, eu olhava e falava assim, eu fui adquirindo uma questão que foi assim também acreditar que eu era culpada do mundo. Então existia uma culpa dos processos familiares de briga, das coisas. Então vivia essa situação. Aí o que acontece? Quando a gente começa a estudar a gente mesmo, e aí foram muitas coisas que eu passei para chegar nesse despertar, que eu sempre fazia um projeto novo, eu ia para um lugar novo, eu chegava, não, é agora eu vou ter, agora vou ser feliz, aí chegava, começava um mês lindo, no outro mês mais ou menos, e no outro, ai, deu ruim, porque era alguma coisa lá. Aí, então tem isso aqui que eu tenho que conseguir, né? E não é que tá totalmente errado, mas quando você percebe que nada mais faz sentido, e que você não tem mais paciência, que você não tem mais esperança pelo outro, e que você entra no seu casulo, e aí o que a filosofia me trouxe, né? Essa filosofia, depois de ter rodado por N filosofias, eu percebi o seguinte, que a felicidade não está em nada nem em ninguém, não está em nada nem em ninguém, não adianta você pegar, dá aqui sua mão. Olha, Érica, tô aqui dando minha mão, tá? Você cuida da minha felicidade, da minha vida, por favor? Eu te dou. Aí você fala assim, você pega e fala assim, solta. Caí. Exato. Então, o que acontece? Quando eu deposito a minha felicidade em algo, em alguém, se eu perco isso, o que acontece? O meu chão cai, né? A gente fala, e a gente culpa, caiu, né, a pessoa? E culpa o outro, porque ele não fez, porque ele não foi, porque ele não... Então, quando a gente percebe que a felicidade está só em um lugar, fica muito mais fácil. Quando eu descobri isso, foi a duras penas, mas eu descobri que a felicidade está aqui, ó. E é fácil falar, mas é muito mais difícil você viver. E o nosso propósito aqui é conseguir fazer com que você viva. Porque é a prática. Viva isso. É a disciplina. Não tem como chegar nesse lugar. Não tem como chegar nesse lugar. Você tem que olhar pra dentro, você tem que querer se conhecer, você tem que querer saber quem você é. E isso é uma das coisas muito importantes, assim, porque a gente se ofende muito com o que o outro diz que você é. Mas a partir do momento que você respira, fecha os olhos e olha pra dentro pra se reconhecer de verdade quem você é, o que o outro pensa de você não diz importa. Mais sobre ele do que sobre você. Exatamente. E tem uma frasezinha que a gente usa dentro dessa prática que é a seguinte: quem sofre é quem tem o problema. Então, quando a gente percebe que o outro não tem bola de cristal, nem você, e se você está sofrendo, muitas vezes o outro que fez você sofrer, ele não tem nem noção do que ele fez. Porque quem tem o problema é você, não é o outro. Então, se você se cura, vira o holofote. Eu lembro de um treinamento muito lindo do Alessio, que eu falava assim,
Tá, você botou o holofote porque o outro fez, porque aconteceu, porque o meu trabalho, porque a minha família, porque o meu bebê, porque esse lugar. Porque minha mãe, meu Porque pai. minha mãe, porque meu pai, porque meu filho, porque meu bebê. Tudo ali, o holofote. Exato. Aí na hora que você faz assim, ó, o holofote, vira pra você. Dá Oi? até medo, né? Meu, e aí é a dor. É a dor. Sabe por que muita gente não se torna budista, assim, dentro dessa prática? Porque você tem que ter muita coragem. Porque o budismo não é melhor nem pior do que nenhuma religião, todas são importantes, é muito incrível. E ela, às vezes, é questionada. É que é difícil de olhar pra sombra. É difícil de olhar pra si. Por quê? muito, Porque você tem muito que olhar pra difícil. dentro. E aí você não vai mais ter como colocar a responsabilidade da sua vida pra alguém. Você pode compartilhar a vida, mas a responsabilidade da tua vida é sua. É causa e efeito. O Renge do Nam-myoho Renge-kyo é a flor de lótus, que é a única planta que nasce o flor e o fruto simultâneos. Ela mostra a simultaneidade de causa e efeito, que é física. Ou seja, o que eu faço retorna para mim mesmo intensidade e proporção. Né? Então, o que acontece? Se eu criei uma causa agora, que se eu plantei batata, eu adoro falar Isso é usar, muito legal. assim, usar coisinhas simples pra gente entender. Se eu plantei batata, Vai querer colher outra coisa, eu né? vou colher caviar. Exato. Não vai ter jeito, eu vou colher batata. Entendeu? Exato. Então, não tem jeito. Então, assim, o que eu tô plantando? Então, no budismo, você é livre. A gente é livre. Não tem uma coisa assim, não pode isso, não pode aquilo, não pode... Não tem. Você pode tudo, Você né? pode tudo. Sabe por quê? Porque você é responsável por tudo aquilo que você Exatamente. vai colher. Então, o que eu Esse quero é o colher? livre-arbítrio, né? É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Né? O que eu vou colher? Por que eu tô passando por esse caos da minha vida hoje? Aí eu falo assim, a minha vida tá um caos, eu não sei o quê. É só olhar pra trás. Então a gente falou que o passado não existe, o futuro também não, mas o que nós vivemos hoje já foi passado um dia, já foi Claro. presente um dia. Exato. Então o que acontece? Se eu olhar para a máquina do tempo, é o seguinte, eu posso mudar tanto o passado quanto o futuro. Por quê? Porque eu neste momento estou vivendo, tenho as relações que eu tenho, eu convivo com as pessoas que eu convivo, porque eu criei uma situação. Perdoa o passado, né? Né? Abraça Solta, o passado e deixa, solta, né? e fala Fica assim, peraí, amigo. mas é importante às vezes a gente olhar só para ele, mas não viver ele de novo, para ver aquilo que eu fiz, ele reflete no meu presente. E se o meu futuro vai ser o reflexo do meu presente, o que eu estou fazendo hoje? O que eu estou fazendo hoje? Como são as minhas palavras, quanto são os meus pensamentos e quanto são as minhas ações? Porque existe esse tripé. Claro. Pensamento, palavra e ação, ele Molda. é quem faz a minha vida existir. Ele molda o seu futuro. Modo, exatamente, sou E isso eu. é ciência, É hein? ciência, Ciência comprovada. exato. A gente não tá falando nada aqui de misticismo. Não. Isso é uma coisa que eu gosto muito de, assim, dentro das minhas práticas de yoga, até porque eu tenho bastante alunos que são evangélicos, eu procuro não trazer esse lado que o yoga traz muito ali, né, dos mantras, porque eu acredito muito no poder do yoga, nesse lugar realmente da gente centrar a nossa mente, sem ficar no momento presente pra gente saber o que eu tô pensando. Porque o meu pensamento, ele cria. E isso também é ciência. Então, neurocientistas já estão tudo, física quântica, tudo comprovado, né? De como que funciona as células, os neurônios e como que isso se manifesta, né? E isso para mim foi uma das coisas bem importantes, porque eu comecei a estudar muito o John Dispenza, e ele fala sobre muito esse aspecto, tanto da neurociência quanto da física quântica, e eu comecei a entender que é muito importante eu começar o dia sabendo como que eu quero moldá-lo e encerrar o dia com o que nós falamos no outro, dizendo sobre esse lugar da morte, né? Desse lugar realmente de encerrar o dia e dizer, então o que eu tive hoje e o que eu posso melhorar, né? Quais foram as coisas que eu não quero mais levar pro meu futuro, né? Então, como é que eu posso projetar isso? Como é que eu posso limpar a minha mente? E aí trazer, né, esse lugar que não é misticismo, é um lugar realmente de eu fazer as escolhas dos meus pensamentos, aquilo que eu quero acreditar, aquilo que eu quero moldar, o que eu quero pra minha vida, como é que eu posso fazer melhor? Será que é comer melhor? Será que é ter boas amizades? Será que é mudar meu ambiente, pensar? Porque tudo tá influenciando, né? Teve uma época no meu canal que eu falava muito sobre os 9 pilares da saúde. Então, realmente, assim, é um caminho, e a gente vai percebendo, né? É o caminho de você cuidar do seu corpo, fazer movimentos nele, ter uma boa alimentação,
ter um ciclo de amizade muito maravilhoso, se conectar com a força que você acredita. Então, você acredita que o Deus está no catolicismo? Então vai lá. Você acredita que está no evangelismo? Vai lá. Você acredita que está no budismo? Vai lá. Você acredita que está no yoga? Vai lá. Né? O importante é você se conectar com essa força maior que rege tudo e todos e que está no nosso movimento mental e do coração, né? Que você trouxe para cá, porque realmente é isso, né? O John Dispenza, ele fala muito sobre esse lugar de coerência entre o coração e a mente. Então, aquilo que eu penso, muitas vezes a gente não realiza por conta disso. Aquilo que eu penso está conectado com o meu coração? Porque se não estiver conectado com o teu coração, como é que você vai realizar? Às vezes você quer algo, mas você diz, não quero dividir com aquela pessoa. Né? Você sabe que dentro do relacionamento mesmo, eu comecei a me dar conta disso, que um lugar da minha mente dizia, eu preciso ter alguém. Porque estava enraizado o lugar de todo mundo precisa casar, ter filhos, então é familiar isso, né? Só que, na verdade, no meu coração dizia, não, eu quero ser livre. Eu não quero nada que me prenda agora, porque eu quero fazer diversas coisas ainda na minha vida. Então, mas você tá chegando, passando dos 40, né? Então, tava aquela crença enraizada. E aí, quando eu comecei a fazer esse estudo, eu comecei a entender que, na verdade, eu não atraí uma pessoa para minha vida. Não era simplesmente porque eu não havia coerência entre o meu pensamento e o meu coração. Assim, eu acho que é para tudo que a gente quer. Também uma trilogia aí. Pensamento, palavra e ação. Sabe por que a gente sofre? Sabe por que a gente sofre? Por que a gente sofre? A gente sofre porque a gente é muito incoerente. Por quê? Porque eu penso uma coisa, eu falo outra Exato. E ajo de outra forma. Aí você acha mesmo que você vai conseguir ter coerência, né? Ter alegria, porque eu tô falando uma coisa, mas eu não tô sentindo. Aí eu tô fazendo uma coisa, mas aquilo... Não, eu tenho que ser real. E aí, nesse mundo, onde as pessoas foram colocando máscaras, e se perdeu de si, a gente teve uma pandemia no meio do caminho, para que a gente colocasse máscaras, pra gente ter que olhar pro outro e olhar pra gente, e ficar sozinho, isolado, isso, aquilo, a gente teve que fazer isso pra estar vivo. Os povos originários e primitivos que me auxiliam, né, dentro do processo da minha arte, essa é outra história, eu vejo assim que eles usavam máscaras para... reverenciar uma divindade, para espantar maus espíritos, muitas coisas. Cada cultura era uma coisa. Nós, no século XXI, tivemos que usar máscara para sobreviver, para estar vivo. Por quê? Porque eu acredito que a gente se perdeu da gente. Claro. E aí o que acontece? Nessa questão dessa prática da busca da felicidade, do autoconhecimento, de olhar para dentro, porque onde está a felicidade? Está dentro. Então, quando eu ouvir o holofote para mim, eu não vejo mais aquelas coisas, e aí eu alinho. E essa prática do Nam-myoho Renge-kyo, no meu caso, né, eu falo para as pessoas que ela não precisa se tornar budista, mas se ela usar essa ferramenta, ela vai começar a sentir. Então, é independente, né? É uma coisa muito legal de começar a entender. E é interessante que você levanta cedo, né, para fazer isso. Cedo, Conte para as pessoas, isso é muito importante. Das 5 às 6 da manhã, eu faço 1 hora de Nam-myoho Renge-kyo. 1 hora seguida, que é o Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho... Porque também é física quântica. Que gostoso, né? É gostoso por quê? Porque você vocaliza o som do ritmo do universo. O que é isso? Olha, o que é isso? O que é esse Nam-myoho Renge-kyo? Conte. É o som do ritmo do universo, é uma nota musical perfeita. O universo canta uma música. Por que muitas vezes a nossa vida tá meio assim? Porque você tá ouvindo uma música e dançando completamente diferente. Você tá fora do ritmo. E aí você percebe que tá fora do ritmo, a coisa vai cambaleando e não vai sendo legal. Quando você começa a entrar no ritmo do som do universo, você vai fazendo com que a tua vida desperte. Você vai fazendo com que todas as circunstâncias que você passa sejam rapidamente absorvidas, e aí você abre os olhos para o que realmente importa. Que na verdade, assim, eu gosto muito do que você trouxe, porque
às vezes a gente se perde e começa a viver uma vida de escassez em todos os sentidos, não só financeira, mas em todos os outros sentidos, porque a mente nos coloca numa prisão. E eu sinto que quando você trazendo essa questão, né, da sua meditação, de como você traz esse lugar de ouvir o som do universo, me traz muito forte esse lugar da gente soltar tudo isso que o mundo diz que está acontecendo e se manter aqui, porque existe uma força maior que está nos dando tudo. E a partir do momento que minha mente vai para um estado de preocupação, é aí que eu trago, né? Eu vivenciei muito isso na minha vida, uma escassez muito grande financeira. E quando eu comecei a soltar tudo isso e comecei a me colocar na conexão com esse lugar de prosperidade e abundância que existe dentro de mim, eu comecei a ver um mundo de possibilidades se abrindo. E aí eu percebi, falei, nossa, o medo, né? Porque minha mente estava indo pro medo, me conectando com o medo de não ter, e aí isso estava realmente acontecendo. E a partir do momento que eu centralizei a minha mente, eu entendi, eu não preciso ter medo de nada, tem uma força maior me regendo. Que é essa força, esse canto do universo, né? Exatamente. E o detalhe dentro do processo é, eu sou um micro-universo e existe um macro-universo. Então o que acontece? Você manda o seu cabelo crescer? Não. Você manda o seu coração bater? Não. O seu pulmão respirar? Não, já tá tudo As funcionando. veias que estão lá tudo jorrarem? no automático. Olha só, se você vê as florestas crescendo, não, já cresce. mas elas crescem naturalmente como seus cabelos, não crescem? É. Aí, se você corta e não tira a raiz, ela brota e cresce de novo, né? Como a gente corta o cabelo. Se os rios que estão circundam por todo o globo, eles correm para o mar. Um grande repositório como o coração, que manda água para todo lugar. Então, o que acontece? Você tem um processo de expansão e de retração que olha que incrível, o nosso pulmão faz de absorver o oxigênio, e as plantas absorvem o gás carbônico e nos trazem o oxigênio. Então, se você for ver, o corpo humano é um universo, micro-universo. Então, a gente é muito grande, é grandioso. E a gente se conecta como? Com o grande universo. Às vezes a gente não se conecta. Então a gente não entende muitas vezes como funciona a vida. E isso que o Buda lá há 3.000 anos entendeu. E ele escreveu. Então tem o Sutra do Lótus que traz esses ensinamentos, que é trazido por muitas pessoas que, como nós, ficamos conversando sobre o que aquilo queria dizer e tal. Então, assim, é uma prática no mundo inteiro. A HKI, por exemplo, é uma organização que é a maior ONG de voluntários do mundo, em prol da paz, por meio da cultura, educação e meio ambiente. Então a gente é tudo leigo praticante que fica estudando para ver como que a gente pode fazer isso para a prática. Que legal. Só que a prática é com a gente. É isso. Então, por exemplo, o Namyoho Renge Kyo, ele é fantástico, maravilhoso, mas o que acontece é o seguinte, eu vou vir para você, Érica. Érica, eu tô morrendo de sede. Aí eu deixo os dois aqui. Tô morrendo de sede, Érica. Toma água ou chá para matar a minha sede. Não tem Vai matar a minha sede? Não tem como. Percebe como essa questão da gente olhar para dentro, botar o holofote em nós, né? E aí, se você quiser experimentar, usar o Namyoho Renge Kyo, usa, porque para você sentir, porque é só sentindo, é só vivendo que faz com que a gente possa sentir. E foi isso que fez com que, mesmo eu, durante 13 anos, já conhecia o budismo, já conhecia, né, por causa da minha irmã, a diferença da vida dela já tinha mudado e tal, eu dizia que eu não precisava ser budista, eu não ia fazer essa prática, eu não ia fazer esse negócio e tal, até eu estar no meio do mato, sozinha, depois de ter rodado, feito tal, um monte, perdido tudo várias vezes, né, porque eu tive só ainda antes de completar, o meu karma, da parte complexa, porque karma realmente é ação. Então, karma, às vezes a gente acha que é só ruim, né? Mas não é. São as nossas ações. Aquilo que eu falei o que eu fiz agora reflete no meu futuro. Então, são as minhas ações que eu criei. Então, os karmas que eu criei. Eles, assim, todos os casamentos eram atrelados a trabalho que eu tive. E quando acabava um, acabava tudo. E eu sempre fiquei com a dívida. Então, você falou que teve problemas assim de, né, escassez, né? Eu cheguei a morar na mata, numa casinha de madeira pequenininha, e que eu usava só
fogão a lenha. Porque eu aprendi a cozinhar no fogão a lenha. Que legal. Porque eu não tinha dinheiro pro gás. Mas então, aí tá uma pegada, né? Então, você foi pros extremos, né? Assim, foi pra esse lugar de escassez. Eu sinto que é isso, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse lugar, de quando a gente tá buscando essa iluminação, que a gente acha que a gente não pode ter. E, na verdade, nós somos seres abundantes que viemos gozar de uma vida cheia de prosperidade e abundância, quando a mente da gente, o nosso produtor tá falando que o nosso tempo tá acabando. A gente vai continuar todo esse assunto com todos vocês, que eu acho que essa é uma parte muito importante, sabe? Porque todo mundo que vai nessa busca da iluminação acaba, às vezes, muitas vezes, se perdendo desse lugar no materialismo. E não tem problema a gente ter. A gente só não pode ser aquilo. A gente tem que encontrar esse lugar de ser para poder ter. Tá? Eu acho que tem duas coisas assim, a felicidade absoluta e a felicidade relativa. Eu acho que é um tema legal. Dentro da filosofia, você traz essa questão dos desejos mundanos são iluminação, ou seja, não é um desejo mundano de ser ruim, é do mundo, no mundo em que vivemos. Então a gente não pode sair da bolha. Não, aliás, a gente não pode ficar numa bolha achando que é só aquilo e tal. Mas a gente tem a condição de poder ter, poder ser e ser o nosso melhor. Então, os desejos mundanos, ou os nossos desejos, que são ter uma casa, um carro, a gente pode ter. Por quê? Porque é eles que nos movem também. Mas não é só eles, não é sobre eles. A gente coloca metas, a gente vai atrás desses movimentos, mas quando a gente entende que o fato de estarmos vivos, o fato de sermos um ser maravilhoso, inteiro, um universo perfeito. Por quê? Porque a gente tem, olha só, a gente tem a natureza que nos dá o ar, processa e devolve. Você tem o alimento, se você não come muita porcaria, você se alimenta, o organismo inteiro, ele fica bom, né? Dependendo do que você coloca. Se você não fala mal dos outros, se você faz uma proposta de vida feliz, você já está com o seu bem mais precioso, você já está feliz e está dentro. Não sei se ficou claro isso dentro A dessa gente vai esclarecer muito mais sobre isso, porque eu acho que é um tema polêmico. É polêmico. Assim, esse encontro, esse processo de autoconhecimento parece ser simples. Ele até é em algumas partes. Acho que a gente pode sim simplificar. Então a gente vai dar continuidade aí para vocês no próximo Chá da Saúde com o Chacoalhe. Então, muito grata a todos vocês aí. Vamos continuando toda quinta-feira às 16 horas pela TV Praia Grande SP. E também segue a gente lá, ateliê.ali da Costa e @Erica Massoco. Então vamos juntos aí, aprendendo mais, nos conectando. Com certeza. Um beijo. Beijo, tchau. Obrigada.